Acho que podemos já. Todos Ô, Evandro, conseguiu falar com os meninos do Felipe que estava faltando? Só o Henrique agora, só o Henrique. O Henrique? Ô, Marcão, se você quiser, pode começar, pode dar o play. E quem faltar, depois eu fico no compromisso aí de passar a informação, tá? Fechou então. Bom dia pessoal. Que bom vê-los todos aqui. Obrigado por tirar e reservar um pouco do tempo de vocês para aprender um pouco mais, para a gente trocar experiências e conversar um pouquinho. Gente, quem tiver dúvidas, vai levantando a mão, me interrompa por favor. A ideia aqui é realmente compartilhar e ter uma conversa onde todos possamos entender um pouco melhor sobre suplementos, sobre modelos comerciais que não se aplicam tanto ao nosso cenário e algumas outras questões, beleza? Para começar, não sei se alguns já me conhecem, alguns acho que não, eu gostaria de me apresentar então. Eu sou o Marco, eu trabalho há mais de 25 anos na área comercial, sempre fui vendedor. Trabalhei já em multinacionais, trabalhei muito com tecnologia e há uns 3 anos trabalho e atuo com suplementos. Eu acabei atuando e desenvolvendo uma rede de suplementos, uma rede de franquias que trabalha com suplementos e outros itens. E há uns 2 meses aceitei o desafio de assumir e começar a atuar e fazer a gestão da Power Plus, que é uma empresa do Grupo Pratique, que atua, como todos sabem, na parte de suplementos, complementos e acessórios. Beleza? Então, vamos começar desmistificando ou tirando um pouco de uma ideia que eu percebi já de cara nos primeiros acompanhamentos, nas primeiras interações com as equipes das unidades. Eu percebi alguns detalhes e aí eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Primeiro ponto, primeiro passo, que é bem importante, na minha opinião pelo menos, o nosso trabalho não é venda, nós não vendemos suplementos, o negócio da Pratique não é vender suplementos e complementos, acho que todos entendem e concordam isso, correto? Outra situação que eu percebi, a grande maioria dos nossos colaboradores, com algumas exceções o pessoal da recepção, não tem perfil comercial, a gente não sabe vender, a gente não tem essa característica, até porque não é o nosso trabalho, né? O trabalho de um educador físico, de um profissional da saúde, não é vender. Então ele não tem essa pegada, esse feeling de vendas, vou fazer isso, vou atuar aqui, vou ir lá. Então, para iniciar toda a conversa, eu acho bem importante ficar claro e que todos tenham esse mesmo contexto, essa mesma visualização que nós temos, que é o que? Gente, reforçando, nós não vendemos suplementos, nosso negócio não é vender suplemento, senão a gente teria 300 tipos de suplementos na unidade, uma loja, não 3 itens, correto? Então, o que eu quero dizer com isso? É a gente gerar valor, a gente prestar um serviço ao nosso aluno, ao nosso cliente. E é por isso que nós temos, entre outros motivos, os suplementos nas unidades. E é por isso que nós temos metas, é por isso que nós temos protocolos a serem seguidos, inclusive da própria jornada Power Gym, tem vários deles, inclusive os de suplementos fazem parte. E aí que eu quero chegar Marco, nesse item. É só um segundo, por favor, deixa eu fechar uma outra tela aqui, senão eu vou ficar surdo. Desculpa. Que eu quero chegar nesse item exatamente isso, para que a gente preste mais atenção, que a gente perceba o nosso aluno, e aí que está o grande X da questão, a grande chave da suplementação na unidade. É a gente entender o que ele quer, qual o momento que ele está, como eu falei, é gerar valor, é prestar um serviço para esse aluno, tirando o contexto de venda. A venda de suplementos e complementos, pessoal, ela é o resultado, ou seja, se você atuar, se você fizer o teu papel numa jornada do dia a dia, da anamnese, da bio, enfim, de todos os itens que a gente tem, se esse trabalho for feito e você prestar atenção, entender o que essa pessoa quer, o que esse aluno está buscando, qual o objetivo e o que está faltando, e não só de suplementação, quando eu me refiro ao que está faltando é um contexto bem completo, sabe? É bem amplo. Por exemplo, são 4 pilares que geralmente tem que nós precisamos prestar atenção para ter um resultado e para ter a satisfação desse aluno, desse nosso cliente. Basicamente, né, alimentação, hidratação, um plano de treino adequado e suplementação. Esses 4 itens,
eles se complementam. Então não adianta, não tem muito resultado a pessoa só treinar que nem um doido e não cuidar da suplementação, não repor proteína, não ter um cuidado com vitaminas, aminoácidos, enfim, todos que são necessários para que isso tenha o melhor resultado possível. A mesma coisa se ele não se hidratar, se ele não se alimentar bem. Então são os 4 quesitos que somados acabam gerando um resultado, e aí que a gente entra, é aí que o nosso trabalho se torna efetivo e faz sentido, entenderam? Tranquilo até aqui, pessoal? Positivo, Marcão. Deixa eu compartilhar um material aqui com vocês, só um segundo. Aqui tá travando um pouquinho, aqui acho que é a minha internet. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Pra mim tá bem travado aqui. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Agora apareceu. Então, gente, com tudo isso que nós estamos falando, tudo isso que eu comentei com vocês, esses pilares, essa desmistificação de venda, meta. Bem lembrado, meta. Meta é uma coisa que eu quero tratar com vocês antes mesmo de começar com esse nosso modelo de vendas com propósito que eu quero compartilhar. A meta, pessoal, eu vejo bastante dificuldade em algumas unidades para bater a meta, que é um volume baixo comparando com a quantidade de pessoas, alunos que giram, que passam na academia durante todo o mês, que circulam ali. E o que eu percebo? Esse foco muitas vezes, eu tenho que bater a meta porque da meta depende o ganho, porque depende do gestão à vista, porque depende disso, depende daquilo, DRE, enfim, acaba ficando muito pilhado e a gente não consegue. Como eu falei, eu atuo a minha vida toda com vendas, com comercial, e claro que como vendedor eu sempre tive metas, né? Natural. Uma questão pessoal minha, claro, mas eu nunca dei bola para a meta. Eu nunca dei atenção à meta. A meta não é o meu objetivo. Eu sempre elencava o meu objetivo, fazia o meu plano e executava ele. Então a meta, eu sempre, minha vida toda bati meta, mas eu nunca dei bola para a meta. O que eu quero dizer com isso? A gente fica focado, a gente fica prestando atenção naquilo, eu tenho que vender, eu tenho que bater meta, eu tenho que fechar, eu tenho que oferecer, acaba ficando uma coisa, primeiro, mecanizada, robótica, que não é legal, que não faz parte do nosso trabalho, e automaticamente a gente não consegue. Aí você acaba pilhando e não trabalhando, entenderam? Então a meta, a venda, como eu falei, ela tem ou deve acontecer naturalmente, ela tem que ser o final do processo. Automaticamente ou de uma forma fluida, o aluno vai chegar, vai entender que aquilo faz sentido para ele, que faz parte do que ele precisa, e nesse momento a venda vai acontecer. Então é esse modelo que eu quero deixar com vocês, para que todos prestem atenção a partir de hoje, desse material, de todos os materiais que nós temos, outros cursos que estão disponíveis também na Unipower, entender esse contexto, esse propósito mesmo, que é o que nós vamos entrar agora, tranquilo? O que é vendas com propósito? Vendas com propósito, o que eu quero dizer com isso? É que a gente consiga trazer o aluno ou participar desse processo do aluno de uma forma consultiva, uma forma ética e, como eu falei, alinhada com os objetivos que ele quer. Não fazer uma venda, não empurrar um produto para ele porque a gente tem uma meta para bater. A ideia é exatamente outra. É o propósito, peraí, deixa eu prestar mais atenção. No dia a dia a pessoa comenta, ela fala, ela reclama, geralmente, na maioria dos casos, ela externa, ela compartilha com vocês o que ela está sentindo, o que ela está percebendo, o que ela está sentindo falta, e é nesse momento que entra o propósito da venda. Por que eu falo isso? Que ele vai comprar um produto, ele vai adquirir um produto nosso ou com outros suplementos, que a gente vai atuar e falar depois sobre isso, ele vai pegar, ele vai comprar, ele vai ter esse acesso. Por quê? Porque faz sentido, porque ele está com um sintoma, porque aquilo ali vai ajudar ele a atingir o resultado que ele quer, entenderam? Então esse é o propósito, de fazer, como diz aqui no próprio material. Então a gente consegue melhorar o resultado, ele não compra por impulso, ele atinge a sua meta, reduz sintomas e automaticamente nós melhoramos receita, vocês ganham mais,
vocês batem metas, a gente todo, como grupo, a gente acaba gerando resultados melhores, o que é natural e precisa, né? Todo comércio, todo negócio precisa disso, é natural, né? Deixa eu ver aqui, eu preciso... agora sim. Então, para isso, nesse modelo de venda com propósito, nós temos 2 pilares que eu gostaria de chamar a atenção com vocês. O primeiro pilar é o diagnóstico. É a gente utilizar os dados da bio, da conversa, dos sintomas, da anamnese, enfim, quando a gente tem um momento mais propício, melhor para isso, é durante a avaliação física. É o momento que a gente consegue ter ali 10 minutinhos de contato com aquela pessoa, só você, instrutor e ela, e no dia a dia geralmente é bagunçado, mais barulho, muita gente, tipo, interferências, é pouco o momento que a gente tem para prestar atenção nesse aluno. Então é aqui que a gente tem os dados, o momento e o cuidado mais efetivo com ele. Então é com certeza o melhor momento para se trabalhar uma venda consultiva, uma venda com propósito, que é o quê? Entender o que ele quer, qual o resultado, como está a saúde, como está o organismo dele, o corpo dele, para que ele consiga atingir aquele resultado. Tranquilo? Tudo tranquilo até aqui? Todos ouvindo? Tudo bem? Perfeito, Marcão. Tranquilo, tá dando para ouvir perfeitamente. Legal. E aqui quando eu falo, pessoal, a gente analisar sintomas, entender conversas, queixas, dores desse aluno, desse cliente, eu não falo exatamente só dos nossos suplementos. Como vocês vão ver aqui nesse material e em outros materiais também que foram disponibilizados, nesse caso a gente vai atuar como uma consultoria, realmente uma consultoria para esse aluno. Ah, não, ele está com baixa energia, está cansando muito rápido, então nós temos, além da creatina, está escrito, inclusive está escrito errado agora que eu vi aqui no material, não tinha percebido. Além da creatina, temos outros suplementos que são indicados, tipo um pré-treino, tipo vitaminas. Então, ele está demorando para se recuperar, o músculo não está se desenvolvendo muito bem, ele tem o whey protein, ele tem BCA, colágeno. Então a gente vai atuar e ajudá-lo com as suas dúvidas em outros segmentos que nós não temos isso na unidade. É aí que nós geramos o valor, o trabalho, o serviço que eu falo em prestar esse serviço a ele, entendeu? Então, por exemplo, vamos simular aqui, a pessoa está com um sintoma determinado, você indica um detalhe bem importante. Isso também tem nos materiais, mas é importante deixar que todo mundo fique claro para todo mundo que nós não somos médicos, nós não somos nutricionistas, inclusive a Pratique tem o Med e o Nutri como opcionais para isso, é um custo baixíssimo, acho que todos sabem, com certeza. E então, o ideal e o indicado é que eles procurem um profissional médico ou nutricionista para trabalhar com um profissional da área. Porém, aqui, o nosso trabalho, o nosso papel de consultoria, digamos assim, ela é para quê? Para que trabalhar o mínimo, o básico e o contexto geral da situação, tanto do física quanto de suplementação, mas que o ideal sempre é buscar um profissional, lembre-se disso, né? Entrando agora para um segundo pilar, que é a recomendação responsável. Além do momento da bio, do momento da avaliação física, nós temos outras grandes oportunidades de prestar mais atenção no aluno e entender e atuar nesse processo com ele. Momentos específicos, muito padrões, assim, geralmente nas unidades é o quê? Recepção, atua-se muito. A recepção tem 2 modelos de venda em si, né? Que é o atendimento, a pessoa vem e pede, eu quero aquela camiseta, eu quero aquela garrafinha, entrega, cobra, ela vai. Então é um atendimento, vocês atendem, entregam o que ela quer, cobram e segue a vida. E tem um segundo momento também na recepção, que ele vai tirar dúvida, e sobre aquilo, o que faz? Qual que é o preço? Mas o que tem o retejo? Eu vi ali o pessoal comentando sobre os suplementos de vocês, para que eles servem? As pessoas provavelmente, ou quase com certeza, vão chegar em alguns momentos na recepção e vão tirar dúvidas. Vão querer saber sobre os suplementos, sobre a recomendação de uso, quanto tempo dura, como é o indicado. Então é importantíssimo que os nossos atendentes também entendam e participem desse processo, porque eles não vão estar muito vinculados, geralmente pelo menos, eles não vão estar muito vinculados ao treino, ao plano de treino e as queixas do aluno. Então eles vão estar vinculados a mais a dúvidas mesmo, mas faz parte também do processo
essa recomendação responsável, entendeu? Em outro momento, agora vamos para o terceiro, então, as oportunidades que a gente está visualizando aqui: recepção, avaliação física e bioimpedância. E o terceiro momento é o quê? No salão, no dia a dia. Na hora que vocês estão acompanhando esses alunos, executando o seu plano de treino, eles, como eu falei, eles provavelmente vão comentar, vão relatar situações: poxa, cheguei, já tô morto aqui, não estou conseguindo render e tal. Então vocês vão avaliar e vão perceber. E no nosso guia rápido aí vai ter a indicação, que depois eu já vou mostrar para vocês no final, do que é recomendado para aquele aluno de suplemento, para que ele consiga complementar, para que ele consiga atingir de forma mais rápida e mais fácil o seu resultado. E lembrem-se, o resultado dele é o nosso resultado também. Ou seja, se ele não vê resultado, se ele não se sentir satisfeito, e isso é muito estético, a pessoa se olha e se enxerga bem, mais bonito, melhor e mais forte, se isso não acontecer, ele vai sair, ele não vai ficar na academia. Tô aqui há 3 meses, não está surtindo resultado nenhum. Então é uma coisa que a gente acaba participando também do resultado final do processo todo. Então acho que é bem importante ficar claro para todos essa trilha do que nós fizemos, como e o que a gente faz, e o que a gente beneficia, o que a gente gera de valor e de ganho para a vida dessas pessoas, que é a saúde, né? Todos sabem aqui nossos pilares, nosso objetivo principal como instituição é esse, né? Aqui no script, então, no pilar 2 da recomendação responsável, aqui, por exemplo, isso na hora da avaliação, ou até mesmo na conversa no salão, como eu comentei antes, pelo que eu vi aqui na sua avaliação, ou pelo que eu percebi do que você me comentou, o seu corpo precisa de X para atingir Y, e talvez isso esteja faltando. Se fizer sentido para você, nós temos aqui na academia e eu posso te orientar direitinho o que e como consumir. Então é nesse momento final que entra uma venda suave, porque você vai participar do processo e ao final indicar para ele o que ele deve consumir. E como nós vimos ali no slide anterior, muitas vezes nem vai ser o suplemento que nós temos, mas a gente vai estar participando e gerando essa consultoria, essa ajuda, esse contexto de apoio a esse aluno da mesma forma, com certeza, né? Aqui tem mais uns exemplos, pessoal. Eu não sei, esse material chegou até vocês? Todos têm acesso a esse material já ou não? Me confirmem, por favor. Legal. Aqui tem alguns exemplos de abordagem natural durante o treino, durante a avaliação, como fazer uma recomendação e aquilo que eu falei antes, um fechamento leve. Por exemplo, o processo foi executado, ele ocorreu todo, independente de onde seja, a recepção, na avaliação física ou no próprio salão, ele vai ter uma trilha, ele vai passar por um passo a passo e no final é um fechamento leve. Olha, seu João, o senhor quer levar hoje já esse suplemento para começar a ver o resultado na próxima semana e a gente vai avaliando juntos? Aí você encaminha ele e faz o processo final, que é a venda, a entrega e a cobrança do suplemento, que todos já fazem e já executam no dia a dia. Então aqui é só um roteiro, uma abordagem final. Tranquilo? O último slide desse material é o mesmo que tem no próximo, que é onde a gente vai entrar um pouco sobre os suplementos, então eu vou deixar para falar nesse outro aqui. Eu vou trocar de tela aqui. Então, antes da gente começar a trabalhar e falar um pouco sobre as questões dos componentes e as ações dos nossos suplementos, alguma dúvida, pessoal, com esse modelo de venda consultiva, de venda com propósito? Conseguiram captar e compreender qual que é o intuito, qual que é o nosso objetivo até aqui? Todo mundo tranquilo com isso? Me coloco à disposição. Todos têm o meu contato, quem não tem é só ir no LM lá e buscar o meu WhatsApp. Se tiverem dúvidas, sugestões. Marco, eu vi lá no treinamento, mas eu fiquei em dúvida, eu acho que eu posso contribuir mais, enfim, o que tiverem é só me chamar, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Parece que teve um áudio aberto, não? Vamos lá então. Entrando um pouco nos suplementos. Antes de eu falar de cada um deles, eu gostaria de contextualizar com vocês. Alguém aqui tem ideia, sugere o porquê? Por que na Pratique tem Dry Belly, Retation e a Force Creatina? Alguém se arrisca a fazer um comentário sobre? Por que vocês acham que nós temos esses 3 itens em todas as unidades da rede? Alguém? Porque são itens indispensáveis, né? Todo mundo que pratica atividade física basicamente tem que usar isso. É algo que dá para conciliar com qualquer tipo de
de plano de treinamento e são compostos naturais também. Nossa, matou a pau, Evandro. Exatamente isso. Parabéns. É exatamente isso que o Evandro falou, pessoal. Primeiro passo. Dry Belly e Retention são produtos fitoterápicos. Eles são naturais e sem nenhuma contraindicação. Segundo, a creatina ela não é um produto natural, mas a creatina, como todos devem saber, é o suplemento mais estudado do mundo e o mais utilizado no mundo atualmente. Então, muito se fala em todo e qualquer roda de conversa e de sites e Instagram, enfim, tudo tem muito material sobre a creatina, ela é muito comentada. E o que se tem provado até o momento, com todos os testes que foram feitos, enfim, tudo que já foi analisado sobre creatina, também chegou-se à conclusão que ela não tem nenhuma contraindicação, ou seja, 99,9% das pessoas não tem nenhuma contraindicação. Eu não vi nenhum caso até hoje, mas segundo os especialistas pode ocorrer, mas sem nenhum caso gravado até o momento. O que eu quero dizer com isso? Então, que a creatina, Dry Belly e Retention, eles podem, e eu acredito que vocês já tenham passado por isso no dia a dia em algum momento, eles podem ser consumidos como qualquer outro, em qualquer momento, com qualquer outro componente que esteja em algum outro tratamento. Acredito que algum aluno já deva ter chegado para vocês, olha, eu estou fazendo tratamento tal, não sei se não vai interferir, se não vai atrapalhar, será que é indicado? Então essas dúvidas podem ter muita segurança em falar isso para eles, por serem produtos naturais e sem contraindicação, Dry Belly Retention, e a creatina também, até o momento pelo menos nenhuma comprovação de nenhuma contraindicação da creatina com outros complementos, ou seja, com outros medicamentos que ele possa afetar um determinado tratamento ou deixar de atuar e ter resultado. Tranquilo? Vamos lá então. Vamos iniciar pelo Retention. O Retention, o ingrediente ativo e único do nosso Retention é o extrato de café verde, tem 500 mg. Não sei se vocês já estudaram, já viram falar. O extrato de café verde, por mais que tenha café no nome, ele é um extrato. Então ele possui cafeína na sua composição, mas em valores muito pequenos, muito baixos. Então ele não gera nenhum tipo de preocupação para cardíacos, para pessoas com problema de hipertensão, por exemplo, que não têm e não devem, não podem consumir cafeína, principalmente misturada com taurina, esses energéticos todos que tem por aí. Isso a gente tem acompanhado também muito na mídia, de pessoas com problemas, até mortes decorrentes disso. Então, por mais que tenha café no nome, é um extrato de café verde, ele é mais, trazendo ao simples, ao simplificado, ele é mais um chá do que um composto de cafeína como suplemento. Tranquilo? O Retention, então, ele é, como diz aqui mesmo, ele é um diurético metabólico. Aqui, nesse material, nós temos, então, os sintomas que ele indica ou que aparecem na bioimpedância ou na anamnese dele, na diagnose. E aqui tem o benefício do produto, o que ele faz, o que ele atua, por que ele funciona. Ele reduz inchaço, ele reduz a retenção de líquidos, ele diminui a fadiga, melhora o metabolismo, e também ele atua, por ser a retenção de líquidos a principal causa de celulite, de estrias, por exemplo, ele atua e auxilia também na redução de celulite e estrias, que são itens que chamam bastante a atenção das mulheres, principalmente, né, do público feminino. Eu gosto de trazer numa fala mais simples, mais do dia a dia, que o Retention, vocês gravarem o Retention líquidos. Então, Retention líquidos, vamos passar aqui agora Dry Belly sólidos. Por que isso? O Retention, como nós acabamos de ver, ele tem uma atuação diurética, ou seja, ele elimina líquidos, ele elimina a retenção líquida e automaticamente o inchaço e todos os outros quesitos que nós repassamos aqui agora, fadiga, celulite, estrias, enfim. Retention líquidos. Dry Belly sólidos. Por que sólidos? O Dry Belly ele é um composto de 17 extratos naturais que, na sua composição, alguns deles atuam mais na parte intestinal, na absorção de gordura e eliminação pelas fezes, que nós já vamos falar. Ele também, nos seus componentes, o Dry Belly, ele também atua para eliminação de líquidos, mas não é tanto quanto o Retention. Por isso que os dois se complementam. Por isso que a gente vende eles como um combo, por isso que a gente indica eles a serem consumidos juntos. Por quê?
a pessoa vai sentir, vai ter, acredito que vários de vocês aqui também consumam esses produtos e têm as suas próprias percepções sobre isso, é que ele consiga ter uma redução de líquidos, a diminuição do inchaço, automaticamente com o complemento do Dry Belly, a parte intestinal. Por que intestinal? Ele vai melhorar e reduzir também o inchaço e a gordura visceral, as gorduras localizadas de um modo geral também acabam diminuindo, porque quando você reduz gordura geral do corpo, aumenta a massa magra, esse tipo de situações, ele automaticamente vai reduzir nos pontos que tem mais acúmulo, muito voltado em pernas, abdômen, barriga, enfim, né? Então nós temos essa atuação do Dry Belly, como diz aqui, também vai atuar na fadiga, no metabolismo. Tem um ponto bem importante, dois dos itens, se não me falha a memória, do Dry Belly, eles atuam na redução da vontade de compulsão por doces. Eles aumentam a saciedade, que é chamado, né? A pessoa tem menos vontade de comer e ingerindo menos alimentos gordurosos ou açúcares, enfim, automaticamente vai acabar ajudando no processo dele, como de saúde, de diminuição de inchaço, gordura, melhora no treino, desempenho e do resultado. Então, vocês percebem que é um ciclo que a gente vai fazer uma avaliação, uma diagnose, uma bio, vai criar um plano de treino, vai indicar ele a alimentação, a hidratação e vai indicar ele os suplementos, que é tudo um complemento do outro, né? A palavra até complemento, né? Que a gente vai seguir com essa trilha, por quê? Porque faz todo sentido. E como foi comentado no início, nós temos Dry Belly, Retention e a creatina, porque além de serem produtos naturais e que não têm contraindicações, eles também atuam na grande maioria das pessoas, que é uma coisa que eu acabei não falando no início. O que eu quero falar com isso, pessoal? Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, com certeza mais da metade, quase que, sei lá, 70%, 80% dos alunos das unidades de vocês, se vocês conversarem com eles, eles vão relatar inchaço, gordura, barriga, enfim, esses itens é quase que geral. Se a gente entrar em outros produtos, outros itens de suplementação, nem todos vão poder consumir por um motivo ou outro, nem todos têm aquela necessidade. Por exemplo, quem precisa de BCA, quem precisa de Whey Protein, não são todos. Já esses itens que reduzem e melhoram a força, a recuperação muscular, inchaço, intestino, retenção de líquidos, é quase que total os alunos, as pessoas que prestam atenção, que estão notando dificuldade com esse metabolismo. E aí que a gente entra, aí que nós atuamos de uma forma bem efetiva. Por isso, então, voltando ao início dessa parte de suplementos, por isso que nós temos esses itens, primeiro, porque eles não afetam e não têm contraindicações, não afetam outros tratamentos, e segundo, porque a grande maioria dos nossos alunos, dos nossos clientes, tem o uso deles indicado para que eles consigam atingir o seu resultado melhor e mais rápido. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum comentário? Tudo ok, Marcão, tudo certo. Beleza. Pessoal muito quieto assim, acho que não está muito certo não, cara. O pessoal deve estar até dormindo já. Rafinha. Vamos lá então. Dando sequência aqui, Force Creatina. A nossa creatina, ela tem alguns diferenciais que são bem importantes a gente saber e até para tirar dúvidas dos nossos alunos. Ela é 100% pura, não tem nenhum composto. Algumas creatinas, principalmente as mais baratas, têm amido, tem outros carboidratos, enfim, eles têm adicionado outros itens que não deixam ela pura, o que afeta e bastante a absorção. Já vamos falar sobre isso também. A outra situação da nossa creatina, ela é monoidratada e micronizada. O que isso quer dizer? Quanto menor a partícula, quanto melhor hidratada, monoidratada, que é um processo industrial que é feito com a creatina, quanto ela for pura e mais compactada, micronizada, ela vai ter uma absorção mais rápida pelo organismo. O que acontece? No dia a dia, a pessoa que consome uma creatina com compostos, com adicionados, que não é pura, o cara, por exemplo, consome 10 gramas de creatina e o corpo acaba absorvendo 5 apenas, 4. Por quê? Porque ele vai acabar expelindo, ele demora a absorção ao tempo que aquilo acaba entrando e sendo eliminado
pela urina e por outros processos do nosso organismo. Então, isso é bem importante deixar claro com os nossos alunos, que muitas vezes o barato sai caro, quase sempre na vida, né? E que a nossa garantia aqui, nós temos laudos, inclusive, se alguém precisar ou quiser, eu tenho acesso a esses laudos, indicando a pureza e a maneira que é produzida a nossa creatina. E quem já consome, ou quem prestou atenção a feedbacks de alunos, acredito que seja meio unânime, eu não tenho nenhum relato de outro que não seja isso, que o pessoal comenta que, não, a creatina é boa, dilui bem, tipo, ela é visivelmente uma creatina de extrema qualidade, coisa que tem algumas no mercado que não são, né? Com relação à indicação da creatina, ela é muito variada, mas eu gosto de trazer uma ideia, uma identificação da creatina que é mais simples e mais objetiva e que fica até mais fácil a gente explicar os seus benefícios ao nosso aluno que não tem tanto conhecimento, que não sabe, que não acompanha o que é realmente, para que serve efetivamente. No seu contexto geral, uma das principais funções da creatina é fazer a recuperação muscular. E como ela faz isso? Ela oxigena as células, o que acaba hidratando essas células. Então, o corpo, o nosso organismo é feito de células, correto? Então, ela vai atuar em toda a célula, porém, ela tem uma ênfase até por suas características, outras de fosfatos, enfim, outros processos que acabam executando com a creatinina, processos que acabam acontecendo com o nosso uso dela. O que ela vai gerar, o que ela vai fazer com isso? O que eu quero dizer? Que principalmente músculo, a gente vai ter uma recuperação muscular e um desenvolvimento melhorado, inclusive a retenção de proteínas, que é importante, senão ele acaba queimando muita proteína e quando a pessoa não consome isso acaba sendo maléfico ao invés de ser bom para ela, para o seu desenvolvimento muscular. E também essa oxigenação muscular, ela está sendo agora, inclusive nos últimos estudos que foram demonstrados, entrando muito em alta, em ênfase, o que? A parte cognitiva, ela atua muito no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, então, que também é formado de células, entenderam? Então, essa oxigenação, essa melhora na nossa saúde celular acaba sendo projetada e transferida para os músculos, para o cognitivo, para a memória. Até foi divulgado, acho que mês passado, se não me falha a memória, numa revista científica, até o uso da creatina para tratamento de Alzheimer, que está gerando resultados muito bons. Ainda em estudos, é claro, mas o que eu quero dizer com isso? Que a creatina, ela tem muitos benefícios, mas o principal deles, como eu falei, é a oxigenação muscular, na minha opinião, que aí a gente consegue demonstrar para o nosso aluno que isso vai atuar não só no treino, não é só para uma pessoa que está, um bodybuilder que está ali focado em extremo, em treino pesado, não, é para o dia a dia, para pessoas comuns e que tem situações reais de acúmulos, de ganhos com a creatina. Tranquilo? Aqui eu coloquei nesse material também alguns mitos e verdades. Tem mais, coloquei 2 principais, que eu até acredito que vocês já devam ter ouvido isso, alguém já deve ter comentado com vocês, é muito provável. A creatina causa pedra nos rins, a creatina já dá câncer, a creatina engorda. Então, ouve-se falar muito por aí, são muitas fantasias que são criadas sobre uns determinados produtos, o que é natural. Muito dessa questão de influenciadores que falam, que vem na telha sem avaliar nada, sem estudar nada, sem ter um amparo científico para isso, né? Mas vocês podem colocar aos seus alunos com muita segurança também, o que eu vou falar agora, a creatina não causa pedra nos rins, isso é um mito. O baixo consumo de água é que causa pedra no rim. Se a pessoa não tomar água e tiver uma predisposição a ter problemas renais, ela consumindo ou não a creatina, ela vai ter pedra nos rins igual, independente do consumo. Então, é zero a participação da creatina no acúmulo de pedras no sistema renal. Tranquilo? Outro mito, a creatina engorda. Totalmente mito. Por quê? O aumento de peso, que na verdade não é nem o aumento de peso. A gente tem alguns relatos que as pessoas acabam não perdendo peso. Então elas começam a fazer um treino, elas começam a cuidar da alimentação, consumir e suplementar quando necessário e consomem a creatina e elas têm uma percepção de inchaço, ou seja, não estou perdendo peso. Na verdade, ela está perdendo gordura e adquirindo massa magra, o que vai manter ou até aumentar o peso dessa determinada pessoa, dependendo como for o treino e os resultados que ela esteja obtendo.
Como a creatina, ela oxigena, ela hidrata a célula, isso por consequência acaba melhorando o desenvolvimento e a força e o desenvolvimento muscular, naturalmente, automaticamente ela vai desenvolver mais músculos e vai, em alguns casos, ter ganho de peso com isso, mas de massa magra e não de gordura. Então isso é que tem que ficar claro. Ela não engorda de forma alguma, é zero a participação da creatina na gordura. Então, questão de peso e oxigenação celular, sim, pode ser que aconteça, a hidratação celular, que é um acúmulo de líquidos na célula, em micropartículas, mas isso somado pode ocorrer e que as pessoas percebam, sabe? Então, isso pode acontecer em situações diversas e é bom a gente ficar ciente, entendendo e compreendendo isso para que possamos tirar essas dúvidas deles, tá bom? Tranquilo? Agora, finalizando então a parte de suplementos, aqui tem o guia rápido, que é o mesmo que tem no outro documento também. A gente fez questão de colocar nos dois para que, como o próprio nome diz, isso é um guia rápido, é para estar sempre à mão. Eu sugiro ter esse material tanto na recepção quanto na gaveta da mesa de avaliação física, para que vocês tenham, não lembro disso, não lembro daquilo, vai e faz uma consulta rápida. A situação do lunar, qual o objetivo, qual o sintoma? É retenção de líquidos, retention, inchaço abdominal, gordura visceral, compulsão por alimentos doces ou gordurosos, dry belly. Ele está com pouco ganho de massa, está tendo uma baixa recuperação muscular, a indicação é o whey protein, para que melhore isso. Inclusive tem vários sites que vocês podem indicar para os alunos a fazer uma pesquisa rápida que eles possam fazer o cálculo de quanto eles estão consumindo de proteínas durante o dia. Eu já vi alguns que você coloca lá o que consome no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, e ele vai dar um cálculo de quanto aquilo gerou de proteína e quanto que seria o ideal dependendo do tipo de treino, se é um treino leve, normal ou pesado, como vocês já devem ter visto. E essa indicação e ele saber se ele está consumindo a quantidade de proteína ideal para o que ele está gastando de proteína, que ele está queimando com o exercício, com a recuperação muscular, é importante que ele saiba disso e que a gente participe desse processo dele também. Aumento de força, creatina, estagnação, melhora no desempenho, creatina, fadiga precoce, baixa intensidade, cansaço precoce, um pré-treino. Aqui, como eu falei, a gente tem outros itens que não constam em todas as unidades. Nós temos, no momento, acredito que todos saibam, quem não sabe vai ficar sabendo agora, nós estamos testando em 2 unidades, uma aqui em Santa Catarina, na unidade de Itaguaçu, e a outra na Arena Guarani, em BH. Nós estamos testando uma máquina de whey, todos já sabem, já conhecem. É a máquina Power Plus de pré-treino e o whey protein, de pré e pós-treino. Legal. Então, nessas 2 unidades, pelo menos por enquanto, que está em homologação, em teste, se aprovado a tendência é que essa máquina vá para todas as unidades. Aí, nessas unidades, nós temos aqui, que tem pessoas aqui que são dessas unidades, que estão participando aqui hoje conosco, aí nós temos a indicação do pré-treino e do whey protein, do pós-treino. Então, nessas unidades, a gente participa também com o nosso próprio suplemento da marca Power Plus, que é a nossa marca, nessas 2 unidades. E nos demais, por mais que nós não tenhamos essa máquina ainda, nós não tenhamos whey e nem pré-treino nas unidades, a gente vai atuar e vai participar também, porque o nosso trabalho é gerar valor, é prestar atenção, é prestar um serviço para esse nosso aluno, como falamos. Correto? Pessoal, aqui com relação aos suplementos, aos itens, tudo que nós colocamos aqui, para concluir, é um processo que é bem importante a gente aprender, estudar. Eu sugiro aqui, como eu falei, foi mais um resumo, é muito foco na nossa estrutura, o que a gente quer, qual é nosso objetivo, qual é o modelo que nós queremos atuar. Porém, os suplementos fazem parte do nosso trabalho como educadores físicos, como profissionais da saúde, porque, como nós falamos já muitas e muitas vezes, eles são parte crucial do resultado que aquele aluno vai ter, que aquele aluno está tendo. Então, eu sugiro que vocês, uma vez por semana, enfim, cada um no seu tempo, façam pesquisas, leiam um pouco mais,
tirem dúvidas, podem me chamar, podemos acionar a nossa equipe de nutricionistas quando necessário. Vamos entender um pouco mais no contexto o que aquilo gera de benefício, o que aquilo traz de retorno, porque aí que está o grande ganho. A gente trabalhar mais e melhor e promover a saúde ao nosso aluno, ao nosso cliente. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém gostaria de compartilhar alguma situação do dia a dia? Alguém aqui que consome ou teve feedbacks positivos para compartilhar conosco? Seria legal. Eu gostaria de alguém... eu uso e tenho sentido tal situação, ou meu aluno usa e comentou tal coisa. Quem que poderia compartilhar conosco aqui para finalizarmos? Ninguém? Escolhe um, Marcão, escolhe um. Não acredito que ninguém consome os nossos suplementos aqui, Rafinha. Estão me escutando? Oi. Estamos sim. Pois não, por favor. Tá bom o áudio? Tá dando pra escutar ou tá meio ruim? Tá dando pra escutar, tá um pouco baixinho, mas tô ouvindo bem. Então, eu Everton, né, particularmente, eu consumo os produtos, eu até falei com o Evandro, pra mim fez mais efeito no meu corpo mesmo, principalmente a creatina, né? Tem me ajudado bastante. E eu falo com os alunos praticamente tudo ali que tem, tanto o Retation quanto o Dry Belly. Eu já utilizei, então aí fica até mais fácil de oferecer, porque foi algo que eu já consumi, né? Então Sim. fica mais fácil de oferecer e até mesmo para mim, como experiência própria, falar com os alunos, olha, eu senti esse efeito, para mim fez esse efeito, ponto negativo que eu senti foi esse. Então, assim, particularmente experiência própria, eu gostei bastante. Você consome a creatina, né? É isso, né, Everton? Isso, já utilizei tanto o Dry Belly quanto o Retation. O Dry Belly eu senti um pouco mais de efeito. Qual foi o efeito que você sentiu? Consegue compartilhar conosco? Digamos assim que eu senti uma diferença grande, principalmente em relação à doce, né? E assim, meio que queimou um pouquinho aí. Ele tá muito ao querendo banheiro, dizer de digamos forma assim. sutil que ele não parou de ir no banheiro. Fui muito no banheiro. Bem lembrado, pessoal. Só colocando um acréscimo aqui, acrescentando sobre o que estamos falando, que o Everton compartilhou conosco. Obrigado, Everton. Dois detalhes. A indicação de uso dos nossos produtos tem um erro de impressão nas embalagens. Não sei se vocês já perceberam. Na indicação da embalagem tem uma indicação de 4 comprimidos ao dia, e na verdade são 2. Ali é um erro de impressão, como tinha um volume muito grande ainda, tem em estoque dessas embalagens, desses rótulos. Quando for feita uma nova remessa, uma nova produção de embalagens, a gente vai alterar. Então, resumindo, o correto é 2 cápsulas ao dia de cada. Até por isso que os frascos têm 60 cápsulas, então é para um consumo mensal. 2 ao dia, 30 dias, teoricamente aquele item, aquele produto, tanto a creatina quanto o Dry Belly quanto o Retation, uma pessoa mediana vão durar o mês todo, 30 dias. Então, resumindo, 2 cápsulas de cada é indicado. O Retation, a indicação de consumo dele é pela manhã, no início da manhã, até pela questão que comentamos agora do banheiro, o aumento de idas ao banheiro. Se a pessoa consumir à noite, ou da tarde para a noite, a tendência é que ela tenha que acordar na noite para ir no banheiro mais de uma vez, porque realmente ela aumenta a eliminação de líquidos e acaba indo mais vezes no banheiro para urinar. E o Dry Belly, a indicação de uso dele de consumo é 2 cápsulas antes da principal refeição. 2 antes do almoço geralmente é consumido. Tranquilo? Pois não, Natália? Gostaria de compartilhar conosco? Bom dia, conseguem me ouvir? Estamos ouvindo sim, bom dia. Bom dia. O que você falou, né, até sobre o Retation aí, o consumo dele, né, a quantidade de cápsulas, aqui eu sempre passo para os clientes a respeito da maneira como utiliza, né, e os horários que tem que tomar, que é para melhor, né, funcionalidade do medicamento. Eu faço uso do Dry Belly e do Retation. A parte de função gastrointestinal minha não teve alteração, porque o meu intestino já é regular.
Já a parte de retenção líquida, a gente que é mulher, que já sofre muito com isso, principalmente durante o período menstrual, tem uma melhora muito grande, principalmente no aspecto da pele, né, no aspecto da celulite. Então, ela melhora bastante. Então, aqui eu sempre indico. Já a creatina da academia eu nunca utilizei, então eu não tenho muita propriedade para falar com os alunos sobre ela em questão de se ela é boa ou não. Mas quando eu chego a vender ela aqui na recepção, eu falo as propriedades que ela tem, assim como num todo, toda creatina tem as suas propriedades. E eu já tenho muito mais saída de dry belly retention pelo que eu já passei, em perder 5 quilos, né, 2,5 de gordura corporal, ganhar massa muscular normal e perder uma retenção de líquido, onde deu aí 5 quilos em um mês. Que bom, que legal. Obrigado por compartilhar isso conosco. É bem importante esses feedbacks, porque tem até uma máxima, acredito que todos já tenham ouvido. A gente não consegue vender o que a gente não compra. Então a gente só falar o que está numa cartilha, num guia, legal, tipo, vai mudar, vai melhorar, mas não é a mesma coisa que consumir. Então quem já tem o consumo, como a Natália, como esses relatos que estão sendo passados de outras tantas unidades e de colaboradores nossos e de alunos também, o feedback está sendo muito bom. É quase que 100%, na verdade até o momento é 100% de feedbacks positivos. Não tivemos nenhum relato, nenhuma situação até hoje que o aluno chegou e voltou na unidade e falou: eu quero devolver isso aqui porque eu comprei de vocês e não funciona. Então isso é bem importante que a gente tenha esse contexto e consuma. Não estou dizendo que eu estou sugerindo que vocês consumam, se não precisa, claro que não. Mas quem tem retenção de líquidos, quem está querendo melhorar alguma coisa intestinal ou uma compulsão, enfim, é importante que nós conheçamos e consumamos o que a gente realmente indica. Tranquilo? Pois não, Evandro? Ô Marcos, só para tirar uma dúvida com você, o retention a gente já tinha a informação que o melhor horário para uso dele é pela manhã, justamente por conta do banheiro. Agora, quanto ao dry belly, certa vez eu estava conversando com uma nutricionista e ela pontuou para mim que o ideal do consumo do dry belly seria após o almoço, porque aí a pessoa fez um consumo alto de carboidratos e aí o organismo teria mais facilidade para fazer a absorção dos nutrientes dele. Só que aí você citou aí que o ideal seria o consumo dele antes do almoço. Então, tem alguma diferença de fato? Cara, na verdade isso é um pouco confuso. Se você pesquisar e conversar até com o nosso próprio pessoal e a própria indústria que produz esse produto para nós, a indicação é antes do almoço. Alguns profissionais, como essa nutricionista que você comentou, Evandro, comentam e indicam após o almoço. Então, eu particularmente, aí é uma opinião minha pessoal, não médica, porque eu não sou médico, mas eu acho que, pelo tudo que eu já estudei, avaliei e conversei, não tem muita diferença. Então, se a pessoa consumir duas cápsulas antes ou 2 cápsulas depois, não vai fazer tanto, porque o indicado, o ideal, e se ela consumiu antes ou um pouco depois, o alimento vai estar em processamento no nosso intestino, ele vai estar sendo digerido. Então, os componentes vão estar ali. Que a atuação, por exemplo, do dry belly, que ele retém gordura e expele ela, independente se for antes ou depois, não vai fazer muita diferença. O que faz diferença, só para comentar, Evandro, e para todos, é que algumas pessoas indicam tipo consumir antes das refeições. E o ideal é antes da principal, onde a gente ingere maior quantidade de alimentos, de gorduras e de, enfim, na alimentação principal, que geralmente é o almoço, né? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Mais alguma questão a compartilhar? Pessoal, chegamos ao fim então desse nosso mini treinamento, vamos chamá-lo assim, nesse nosso bate-papo. Para concluir, o que eu quero só para finalizar então, colocar para vocês, é me colocar à disposição, como eu falei mais uma vez, e me comprometer com todos que a gente está e vai cada vez mais atuar para que a gente consiga dar as melhores possibilidades, tanto de treinamento, materiais de apoio, marketing, produtos, novidades, variedade de produtos. A gente está trabalhando e vai trabalhar muito nos próximos meses para isso. Acho que vocês perceberam já algumas mudanças. No mês passado nós tivemos uma redução no preço da creatina e teve
uma venda bem expressiva, bem a mais do que os meses anteriores. Então ficou provado que o valor, o preço era um empecilho para nosso desempenho também, das metas. Nós temos e tivemos esse mês agora, estamos tendo, né, o nosso combo seca-barriga, onde a gente está com desconto também para quem compra os dois, a Retention e Dry Belly. E, como eu falei, o que nós nos propomos aqui, o que eu me comprometo com vocês, é estar cuidando, prestando atenção no dia a dia, o que pode melhorar, o que pode ajudar, o que vai trazer mais benefício, tanto com produtos, quanto promoções, quanto ganhos, comissões. A gente vai ter novidades agora para o ano que vem também de campanhas nossas internas para divulgar, para incentivar e para gerar valor para todos nós, para toda a equipe, correto? Fechou? Gostaria de agradecer a presença de todos, muito obrigado. Fechou, Marcão. Ótima apresentação, viu? Obrigado aí pelo apoio. E eu acho que deu para os meninos tirarem bastante dúvida, entender um pouco mais como que funciona. Esses pequenos detalhes que pode ter passado despercebido ao longo desses dia a dia, igual o Evandro pontuou, você colocou muito bem aí também. Valeu, obrigadão. Imagina, eu que agradeço. Vamos para cima e foco na meta, como diz o... Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Obrigadão, hein? Tchau, Valeu, tchau. turma. Com Deus. Tchau, tchau. Bom fim de ano a todos. Dia.